Resumo da aula de hoje. Bom, hoje nós aprendemos fração que a fração ela pode ser equivalente à grama, beleza? Então nós temos aqui a farinha de trigo, né? Ó, nós temos aqui o açúcar refinado, a manteiga, o chocolate em pó, o azeite ou o óleo, o açúcar mascavo, amido de milho, farinha de mandioca ou polvilho. Então, se você observar, as gramas equivale a essas medidas fracionárias, tá certo? Aqui, ó, açúcar, ó, a grama, medida fracionária. Açúcar de confeiteiro, né? Ovos, frutas secas, líquidos, fermentos, né? Ó, fermento, aveia, coco ralado, mel, né? E aqui, uma xícara, quantas colheres de sopa são, quantas colheres de chá são, quantas ml são, e assim sucessivamente. Então, nós aprendemos que a fração ela pode ser equivalente à grama, né? E aí, tá? Nós fizemos, né, este bolo aqui, 150 gramas de açúcar refinado, que equivale a 3/4. 150 gramas de farinha de trigo, que equivale a 3/4. 45 gramas de cacau, que equivale a 1/4. Uma colher de bicarbonato de sódio, que equivale a 3/4, né? Bem pouquinho, né? Uma pitada de sal, eu não coloquei nada. Um ovo, né? Equivale a 1/4. 150 ml de leite equivale a 2/4. 60 gramas de óleo equivale a 1/4. Uma colher de extrato de baunilha, né? Não coloquei a quantidade equivalente, e 150 ml de água morna equivale a 2/4, tá certo? E por último, untar a forma com manteiga e passar farinha, né? Aqui em casa, a gente passa a manteiga e no lugar da farinha, a gente coloca o cacau, tá certo? Porque esse bolo é um bolo de chocolate, tá certo? E aqui não tá escrito, mas tem uma colher de fermento. Uma colher de sopa de fermento. Uma colher de sopa de fermento. Beleza? Bom. Depois, temos outras medidas que grama equivale a fração. Tá certo? Açúcar refinado, outro tipo aqui. Tá? Fubá, farinha de trigo, aveia, farinha de amêndoa, amido, açúcar de confeiteiro, né? Farinha de rosca, manteiga, coco ralado, mel ou melado, líquidos, ovos, né? Então, basicamente, aqui nós temos, tá, a quantidade em grama. Sabendo a grama, agora a gente já sabe que a gente pode trabalhar a questão da xícara, né? Se, por exemplo, aqui, ó, se uma xícara é 240 ml, e uma xícara equivale a 4/4, meia xícara é 120 ml. Porém, eu posso falar 2/4 ou posso falar 1,5, tá certo? Tenho aqui também, tá? Umas medidas também importantes, tá? A temperatura do forno, né? Temos em Fahrenheit, temos em graus Celsius. A xícara, quantas ml ela tem? Xícara de chá, xícara de café, copos, copo americano, né? O copo de requeijão, certo? Uma colher de sopa, quantas ml tem? Uma colher de sobremesa, quantas ml tem? Uma colher de chá, quantas ml tem? Né? E aqui tem mais medidas. Olha lá, ó, 60 gramas equivale a 1/2, 30 gramas equivale a 1/4, e assim vai indo, ó. Algumas medidas também de farinha, manteiga, né? Aqui açúcar refinado,
fermento, né? Ó, 5 gramas equivale a 1,5, líquidos, né? Então tá aqui. E, beleza? Então, hoje foi a nossa aula, né? Aprendendo um pouco de fração na cozinha, tá certo? Pena que nós tivemos só 30 minutos para isso, né? Mas graças a Deus deu tempo aí do bolo ficar pronto, tá certo? Então tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula de matemática. Aquele que quiser fazer o bolo, fica à vontade, tá bom? Vou voltar lá no bolo, tá? Para vocês verem mais uma vez. Lembrando, tem que aquecer 10 minutos a 180 graus o forno, tá? 10 minutinhos que você deixar o bolo, você pode já furar lá para ver se tá bom, tá certo? E vai olhando de 5 em 5 minutos, tá bom? E não esqueçam do fermento, 1 colher de fermento. O bicarbonato serve para deixar o bolo escuro e serve para deixar o bolo fofo. Já o fermento serve para que ele possa crescer, beleza? Então, ó, aqui não está, mas vocês coloquem aí 1 colher de sopa de fermento, tá certo? Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!